Hoje nós vamos conversar com um jovem e já experiente analista de mercado. A tese dele é que falta inteligência de mercado no leite. Por isso nós vamos para o negócio leite. Hoje nós estamos recebendo aqui o Sávio Santiago. Sávio, muito obrigado por você ter vindo aqui. Professor, eu que agradeço, sou assíduo, acompanho programas do senhor, gosto muito, né? São sempre entrevistas muito boas. Fico bem satisfeito, bem feliz de estar participando com o senhor. Na verdade, Sávio, não é entrevista, porque para fazer entrevista tem que ser profissional de comunicação. Isso aqui é um bate-papo focado no leite. Porque se eu tiver que Isso aí. fazer essa mesma conversa aqui num outro assunto que eu não domine, eu não consigo fazer. Então, jornalismo é para profissional. O nosso negócio aqui é um papo de conteúdo sobre essa coisa maravilhosa que gera emprego e renda por todo o Brasil. E você, que é um analista muito presente e muito requisitado, precisa, antes de mais nada, se apresentar para nós, porque você tem alguns requisitos que são muito diferenciados em relação àqueles que fazem esse trabalho de análise de mercado. Quem é Sávio Santiago? Professor, a minha vida no início era um pouco improvável vir para o setor, né? Não tenho uma origem rural muito bem desenhada. Tem algumas pessoas na família, mas assim, não tinha nada muito bem desenhado. Eu sou barbacenense, né? E na cidade de Barbacena tem a escola agrotécnica, né, que hoje chama Instituto Federal de Tecnologia, mais antiga do Brasil, né? E aí, na minha adolescência, eu me interessei por estudar, fazer o curso técnico em agropecuária, e daí eu não saí mais do setor, me apaixonei pela pecuária de leite, me formei na escola técnica, depois fiz agronomia na Universidade Rural, e acabei me enveredando, comecei na parte técnica, na parte de formação de pastagens, de assistência técnica ao produtor, lá nos idos lá de 1999, 2000, e acabei caindo na parte de mercado na indústria, né? Trabalhei em algumas indústrias de lá para cá e me interessei muito pela parte de mercado, de inteligência de mercado e cursei economia, então sou economista e tento empregar o máximo possível de inteligência de mercado nas consultorias que faço, nos trabalhos que faço, nas orientações, nos bate-papos com amigos. Então eu acabei enveredando para esse lado, né? Somos colegas aí de profissão, né? E o Sávio é isso. O Sávio é um apaixonado pelo leite, um apaixonado pelo setor. Já fui produtor rural, já fui produtor de leite, já trabalhei em indústria e tenho um pequeno varejo de queijo, então já trabalhei em todos os setores do leite e sou um apaixonado. Eu defendo o setor dia e noite. E também tem algumas afirmações que são muito assertivas. Antes de falar delas, eu queria dizer que é uma raridade isso, né? Você é economista e agrônomo e técnico agrícola. Eu conheci duas pessoas que também fizeram uma pivotagem, vamos dizer assim, que é o termo das startups, na carreira. Uma foi o Paulo Cidade, muito conhecido, já falecido, mas o Paulo Cidade e o Mário Henrique Simonsen, o Paulo Cidade, agrônomo, o Mário Henrique Simonsen, engenheiro, eles resolveram, depois de já formado, em vez de fazer uma pós-graduação em economia, aliás, eles já eram doutores, eles resolveram fazer graduação em economia para entender um pouco mais da teoria. E eu percebo, viu, sabe, eu não sabia que você era economista, mas eu percebo alguma lógica típica de economista nos seus textos, e talvez por isso também essas afirmativas que você faz. Mas antes da gente ir para as afirmativas, eu queria que você fizesse uma análise para nós aí. Nós fechamos o primeiro trimestre, mês de março, uma inflação alta no leite, né? A Embrapa apurou 2,7% só no mês de março, uma inflação alta também no trimestre, passando de 6%. Como é que você está avaliando o setor em 2022, esse primeiro trimestre?
A gente, para entender um pouco o que vai acontecer, né, a partir do segundo trimestre, a gente tem que entender um pouco o que aconteceu no primeiro e no último do ano passado. A gente veio de um efeito pós-auxílio emergencial ano passado muito danoso para o mercado, muito problema de consumo, né? A gente teve uma dificuldade muito grande da indústria, né? A indústria com margens de operações muito baixas, o consumo caindo muito, a cesta láctea com a queda de consumo bem forte ano passado. No início do ano, a gente teve uma inflação de custo no produtor também, que impactou. E agora a gente vem com uma reação típica de um problema de oferta, que a gente tem bastante. A gente tem uma produção bem retraída, a gente teve um problema climático no sul. Então a gente está no momento do mercado mais aquecido, mercado pouco ofertado, né? Até pouco tempo atrás a gente tinha uma janela até de exportações abertas, né? E agora ela se fecha e abre uma possibilidade de importações, apesar do volume disponível no Mercosul ser baixo. Mas a gente vem de um final de primeiro trimestre mais otimista. A gente vê o produtor e a indústria com mais otimismo, a indústria conseguindo remarcar a tabela, o produtor com reajustes interessantes, mas que naturalmente iriam acontecer pela pressão de custo, né? A gente tem um cenário inflacionário muito presente em todas as atividades, né? O produtor ele tem um custo dolarizado muito forte, a indústria também, né? Então a gente vê um pouco mais de otimismo no final do primeiro trimestre e a gente acredita que fecha o semestre, né? Com o segundo trimestre com o mercado mais comprador. Então a gente acha que o primeiro semestre vai ser bem positivo para o setor, né? O que deve ter algum impacto no segundo. A gente acredita que pode ter algum impacto tanto de aumento de produção, né, o produtor mais estimulado. Aí tem que entender o que vai acontecer com o consumo, que tem um pouco mais de dinheiro do governo entrando na economia, né? Mas eu vejo com um pouco mais de otimismo esse final do primeiro trimestre e o segundo trimestre eu acho que a gente vai ter um bom resultado no setor como um todo, na cadeia produtiva. Ô, Sávio, o dólar caiu muito, está entrando muito dólar aqui no mercado brasileiro, e com isso, você ainda acha que a gente vai ter muita importação? Porque no mercado internacional está tendo uma inflação também nos custos de produção de leite, né? Vai ter ou não vai ter muito leite ligando o mercado brasileiro? Professor, meu entendimento é que a gente volta a ter um pouco mais de uma janela de importação com a queda do dólar, né? Mas eu não acredito que tem muito volume disponível, principalmente no Mercosul. Se a gente entender o efeito da Laninha, que teve peso sobre a produção do Sul, também interferiu na produção da Argentina e do Uruguai. Essa janela também, que o Brasil ficou com importações muito baixas, permitiu que a Argentina abrisse novos negócios, novos clientes internacionais, e intensificou bastante exportação para a China. Então, eu não acredito que importação vai ser o principal problema do setor esse ano. Não me parece que vai ser. Então, isso é uma boa notícia para quem produz leite. E agora, para a cadeia como um todo. A gente está com uma inflação generalizada no Brasil, a gente está passando de 11% acumulado. É possível que caia no segundo trimestre, mas só assim, a variação anual do leite UHT já bateu em 9,3%. Você acha que vai ter consumidor pagando preço elevado para o leite brasileiro? É aí que está o problema, né? A gente entender que vai haver uma limitação de consumo com os novos preços, né? A gente sabe que o consumidor está muito pressionado, né? A, tudo subiu muito, né? O consumidor ele está com a limitação. A gente tem uma limitação de renda na economia muito forte e o peso sobre a inflação geral atrapalha bastante as perspectivas de consumo. Tudo vai depender da oferta de leite. Se a oferta de leite crescer muito, a gente pode ter um problema na frente, porque com certeza o consumo vai ser limitado. Hoje o que está acontecendo com o leite é que uma parcela da população não vai ter condição de consumir. Elitizou um pouco o consumo com os novos preços, né? Realmente esse é um problema. A gente deve ter um pouco mais de dinheiro na economia
via algumas ações do governo, né? Ano de eleição, a gente sabe que vai ter um pouco mais de dinheiro na economia, mas o cenário para consumo ele é bem preocupante, né? A inflação ela está muito pesada, o consumidor está sentindo muito, o índice geral de preço subindo muito, então a gente deve ter uma dificuldade de consumo importante. Ô, Sávio, então nós estamos vivendo uma perspectiva melhor para o segundo trimestre, na sua visão. Eu particularmente concordo, eu acho que a inflação para o consumidor vai cair, ela não vai ficar no patamar de mais de 11% como está agora. Também acho que os custos de produção tenderão a ter uma retração para o produtor, o custo de produção para o produtor. Mas eu queria sair dessa análise conjuntural e ir para a situação mais, vamos dizer assim, presente dos seus textos, que são relacionados à questão estrutural. Você acabou de escrever um texto dizendo que falta inteligência de mercado no leite. O que é essa tal de inteligência de mercado? A gente tem um mercado do leite num ciclo reativo constante, né? O mercado do leite brasileiro ele é um mercado essencialmente especulativo. A gente tem momentos que a indústria sofre uma dificuldade muito grande de resultado e isso acaba refletindo no produtor e uma queda de braço no setor produtivo. Então, é, parece que a gente tem uma constância de tentar buscar compensar alguns momentos. O produtor busca em algum momento, ele teve um preço ruim, quando o mercado fica comprador, ele vai em cima da indústria especulativamente. A indústria, por sua vez, quando o mercado vira, ela vai em cima do produtor especulativamente. Então, a gente não tem uma análise conjuntural mais a longo prazo para entender qual que é a oferta de leite no país, qual que é o nível de oferta de acordo com a demanda. Tem alguns países, a Nova Zelândia, por exemplo, exporta 95%, de 90% a 95% do volume. Então, eles têm uma situação muito mais difícil que a nossa, né? Eles não têm um mercado interno tão pujante, tão forte como o nosso, né? Um consumo tão forte como o nosso, e eles conseguem se regular. Eles têm até a questão climática também, que é problemática, e eles conseguem se regular. Eles têm lá a estação de monta deles, tem todo o trabalho que eles conseguem se regular a oferta de leite. No Brasil isso não existe. No Brasil é uma queda de braço constante, dentro de um cenário muito especulativo. Então, as decisões geralmente são tomadas sem entender a capacidade do consumidor de pagar o produto, sem entender a capacidade do mercado de absorver a oferta interna. Não existe uma discussão no sentido da indústria e o produtor tentar, de alguma forma, criar mecanismos, criar meios de tentar melhorar o ambiente de mercado. É sabido que a indústria e o produtor só conseguem se rentabilizar quando estão administrando escassez. Você? Cortou para vocês? Cortou. Vocês querem que eu volte do início? É sabido que o produtor e a indústria só conseguem se rentabilizar quando administram escassez. A Sim. última fala. O produtor e a indústria, eles normalmente se rentabilizam administrando escassez, quando o mercado está comprador e tem uma oferta menor. Isso é muito claro. Então, geralmente, problemas, quando você tem uma especulação muito forte em cima de preços ou em cima de momentos específicos, igual está acontecendo agora no mercado spot, no mercado do produtor, você estimula de sobremaneira a produção e você trava a saída de produto por conta de preços, né? Então falta um pouco de inteligência, ninguém está falando de regular mercado, de regular 100% do mercado, mas alguns mecanismos, tanto na indústria como no produtor, ou com decisões coletivas que podem fazer com que a gente consiga regular um pouco a oferta e melhorar o ambiente econômico. Mas, Sávio, é, a gente sabe que, usando aqui a linguagem de economista, o setor de leite ele tem uma característica muito concorrencial. Você tem muitos produtores
atuando, e você tem muitas fábricas, muitas empresas de laticínio atuando também. Eu acho até que é muito difícil você ser líder dos produtores de leite, tanto o Geraldo na Abraleite quanto a CNA devem ter uma dificuldade muito grande para poder capturar a média de opinião do setor. É diferente, por exemplo, do algodão, que tem poucos produtores, como também o pessoal que lidera a indústria, porque você tem indústria de todo tipo. Como é que a gente poderia fazer por que você está propondo aí? É um jogo combinado, né? É um ganha-ganha para que a gente não tenha esses solavancos tão grandes que a gente tem no setor, né? A volatilidade tão grande. Como é que poderia ser feito isso? Você acha que dá para fazer sem Estado? Eu acho que dá para fazer sem Estado. Eu concordo que não é fácil. Isso eu coloco no texto, coloco em algumas discussões. Eu acho até que não é para agora. Ainda já dá para tomar algumas ações em cima de inteligência de mercado individualmente na indústria, mas isso tinha que partir de liderança dos produtores. Então, entender no produtor como que nas entidades, nas associações, como que o produtor pode discutir o que ele vai ofertar no mercado ao longo de um período. Não é fácil, nós temos um número muito grande de produtores, a gente está num movimento de concentração muito forte, então está diminuindo o número de produtores no mercado, então cada vez mais está ficando gente mais profissional e está ficando menos agentes. Então é possível que no futuro a gente tenha mais facilidade de tomar esse tipo de decisão, esse tipo de mecanismo, criar algum tipo de mecanismo. Mas eu entendo que isso poderia partir de entidades representativas, que hoje elas têm muito mais enfoque, e é lógico, a gente está num país burocrata, né? Então ela tem muito mais enfoque em questões legais, questões tributárias, mas eu acho que no futuro começar a entender o que pode ser feito, começar a discutir com o produtor, começar a discutir. Toda empresa faz lá a sua previsão anual, faz seus orçamentos, então o setor ele pode começar a sentar e pelo menos discutir, pelo menos levantar dados e entender o que vai acontecer. A gente vê assim, por muitas vezes, e eu falo isso um pouco na última matéria que você cita, por muitas vezes a gente vê mensagens erradas. O produtor recebe uma mensagem que o mercado está muito ruim e o mercado está ascendendo. Ou então o produtor acha que o mercado está muito bom e o mercado na ponta está travado. Então falta comunicação. Eu acho que pelo menos pode começar a ser discutido. E daí para frente criar mecanismos, eu acho que é mais factível, é mais possível de acontecer. Governo ajudaria? Ajudaria bastante. Mas não acredito que vai partir de governo. Eu acho que vai partir das representatividades do setor mesmo. Em algum momento, né? Eu estou me referindo aos textos que você tem escrito no Milk Point, né, no portal Milk Point. Sim. Então, você toca numa questão que eu acho muito importante, né? É o chamado efeito chicote, né? Quando lá no varejo a coisa está ruim, ainda tem produtor que acha que a coisa está boa, vai para o leilão e faz aquele lance maravilhoso e depois tem dificuldade para pagar as prestações subsequentes. Está faltando informação ou está faltando comunicação? Você acha que também não falta disponibilidade de dados? Eu vou dar, para ser mais preciso, por exemplo, a Embrapa Gado de Leite faz uma série de estudos e divulga boletins e coisa e tal, você mesmo conhece. A sua empresa é uma empresa que você podia até falar um pouco dela, que faz esse tipo de trabalho de análise de mercado, mas você não acha que a gente ainda tem pouco dado para poder ter mais clareza do tamanho do buraco ou da luz que está vindo à frente? Eu acho que falta. A gente já tem bastante informação, né? Nós temos aí entidades, nós temos a Embrapa, temos algumas entidades, até você citou o Milk Point, que tem análises bem interessantes. Tem bastante informação, mas eu acho que falta comunicar mais e falta aplicar um pouco mais dessas informações na prática, entender um pouco mais e tentar trabalhar em cima disso, né?
Pensando nisso, a gente criou a Mercolate. A Mercolate, você pediu para explicar, é uma empresa de consultoria e inteligência de mercado, aplicado para originação, então para gestão de matéria-prima. E aí ela vai nesse sentido de entender o mercado para frente, de trabalhar, tentar diminuir o peso especulativo da atividade, né? E também na parte de pricing. Então, tenta ligar a originação do leite como matéria-prima com as decisões do comercial na formação de preço de derivados. Esse é o nosso trabalho em tese. No geral, no âmbito geral, no âmbito setorial, eu acho que falta uma comunicação mais técnica, uma comunicação mais no sentido de tornar efetivas as coisas, né? O que a gente vê hoje é pouca efetividade do que está acontecendo em si. A gente vê muita especulação, a própria comunicação entre produtor e indústria é muito conflituosa, é muito difícil de tocar em alguns pontos, né? É, é, então falta mais clareza, mais franqueza na negociação em si, no processo em si de negociação. E também, assim, aplicar os dados que temos disponíveis para o produtor de uma forma mais. Você citou aí os leilões, né? O produtor vai lá, faz algum investimento. A gente vê muito agora investimentos em estruturas muito né, vultuosas, aí, produtor investindo aí nos compost barns, em projetos, mas o produtor não tem, antes de tomar uma decisão de investimento, não tem uma visão de futuro. Ele não consegue enxergar o que vai acontecer no mercado 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos para frente. Então, eu acho que falta comunicação efetiva e técnica de orientação de mercado, principalmente para o produtor. E o conflito atrapalha muito. Quando a gente olha o setor de leite no Brasil, isso é uma característica do leite no mundo, né? O leite ele tem essa característica de ser um setor mais conflituoso mesmo. No Brasil parece ser pior. Não sei qual que é a sua opinião, mas isso atrapalha bastante. Eu concordo e acho que na época que tinha tabelamento, dava para jogar a culpa tudo no governo. Agora tem que fazer negociação e essa negociação ela é muito tensa. Talvez a gente não tenha evoluído tanto quanto necessário nessa questão negocial. Eu estou terminando aqui o programa com você, mas eu queria tentar tirar uma resposta de uma pergunta que eu faço a mim mesmo e não consigo responder. Por que leite tem que pagar um preço diferenciado tão grande entre o pequeno produtor e o grande produtor? Isso não acontece nas outras atividades. E no leite é uma coisa que chama atenção, inclusive, de quem é de fora. Você consegue responder isso racionalmente? Assim, chega a ser pretensioso da minha parte fazer tentar dar uma resposta que o senhor não achou, né? Mas eu acho que o senhor não achou porque ela realmente não tem uma explicação muito lógica. É uma distorção de mercado. A verdade é que é uma distorção de mercado. Existe uma transferência direta de valor dentro da cadeia do pequeno para o grande produtor. Não há logística, não há nada que justifique essa diferença tão gritante de preços entre o pequeno e o grande. E esse movimento acelera o cenário de concentração, mas de uma forma danosa, porque tira o bom pequeno produtor do mercado. Na minha visão, e eu acho que muitas indústrias já estão entendendo isso, essa distorção ela tem que ser corrigida. Não há justificativa nem logística. Se você pegar a logística do leite hoje, de originação, entre 5% e 7% do valor final do leite, pegar dentro de uma roteirização, não há justificativa para você ter uma diferença aí de 40, 50, 70 centavos do preço do pequeno para o grande. Isso é ruim para o pequeno e é ruim para o grande, porque lá na frente, não tendo mais o pequeno, não tem essa base, né? Não tem a base da pirâmide tão afastada assim de preços para sustentar os preços do grande. Então a gente também já vê grandes produtores fazendo o questionamento do que vai ser no futuro a condição de preço que eles vão ter, né? É lógico que à medida que vai saindo os pequenos produtores, você não tem mais esse poder de mix todo do mercado. Então essa é uma distorção grande no mercado brasileiro. Acontece muito em função concorrencial, porque acaba que a indústria, para bancar o grande nos preços que o grande demanda, ela acaba tomando esse tipo de decisão, de fazer mix de uma forma bem agressiva, igual é feito. Mas eu entendo que é uma distorção de mercado. Por isso que não tem uma resposta tão lógica. A resposta é que está errado, né? Perfeito. Uma resposta tão longa significa que é um assunto profundamente complexo.
bem E complexo. com essa questão complexa, a gente termina o nosso programa aqui. Não dá para continuar mais. Queria agradecer muito a sua presença virtual e te convidar, então, para a gente degustar leite, mas de uma maneira concentrada. Eu vou aqui consumir um queijo que eu adquiri e estou muito satisfeito, eu não conhecia. É o queijo lá do Serjão, duplamente qualificado lá no campeonato de Paris, agora no ano passado. E eu vou, então, pegar o meu pedaço e degustar. Você vai comer queijo ou vai tomar leite aí? Eu vou comer o que eu mais gosto, né? É o queijo fresco, patrimônio cultural de Minas Gerais, o queijo frescal. Hoje eu estou em Três Corações. É sensacional no meu gosto, né? E é um patrimônio cultural de Minas Gerais, é o queijo de Minas Frescal que a gente tem tanto prazer de ter no nosso café da manhã, ter durante o dia todo. Eu adoro, então eu vou de Frescal. Então vamos lá.